Olá, pessoal, tudo bem? Voltei pra gente finalizar aqui a nossa pintura. Então, pra quem estiver vendo esse vídeo agora, já tem 3 outras partes, né? Essa é a parte final, mas a parte 1, 2 e 3 já está postada aqui no canal, tá? Nessa parte aqui é só a finalização, que eu vou fazer o fundo e as patinhas aqui que ficou faltando, tá? Então, eu já separei aqui e marquei o fundo. Eu marquei afastando aqui um pouquinho da patinha, né? Pra patinha ficar pra baixo. E daí, eu coloquei 4 centímetros aqui, 10 e 5, tá? E eu vou fazer usando as mesmas cores, né? Que a gente usou no trabalho. Pra manter também a harmonia das cores aqui. E eu vou usar esse stencil aqui. Gente, esses stencils meus aqui estão sem número. Mas eu vou procurar na internet e vou botar pra vocês no projeto, tá? Então, eu tenho esse aqui de amor. E esse aqui de listra, que também tá sem número. Mas o de listra, vocês podem usar qualquer um de listra que vocês tiverem, tá? E eu vou usar esse aqui também, que é pra fazer um acabamento. Esse aqui é da Arte em Cortes. Esse é o 23166, tá? Só pra fazer um acabamento. E daí, vamos preencher aqui essa parte. Deixa eu puxar minha cadeira aqui. Daí, eu vou colocar uma fita crepe, dividindo aqui a parte de baixo, né? Que eu marquei afastado aqui. Tá? Daí, a gente vai trabalhar nesse espaço aqui. Eu vou pegar um pincel grande. Esse é um pincel Pituá, tá? Ele é da Condor 462, número 10. Eu vou usar ele para preencher esse fundo. Primeiro, eu vou passar um pouquinho de incolor, para dar uma suavizada nessa tinta e ela não ficar manchada. Dá só uma sujadinha no pincel, sim, pouca coisa, dá só uma sujadinha e espalha aqui, só pra tinta que eu vou passar aqui não ficar manchada aqui nesse fundo. Aí, se passa a mão, dá uma olhadinha, ele fica meio molhadinho. Aí, se estiver meio molhadinho, já tá bom. E daí, eu vou passar o rostinho de boneca nesse fundo aqui. E daí, eu venho com um pouquinho também, olha. Vou pegar meu pratinho aqui, ó. Eu vou, boto aqui, espalho, pra molhar bem o pincel e tirar o excesso. E daí, eu venho passando ele aqui, nessa parte toda. Vai ficar bem clarinho. A princípio, assim, vocês vão olhar, vão achar que não tá pintando, mas depois que tirar a faixinha, vocês vão ver que fez diferença sim, tá? A ideia do fundo não é que ele seja o sobressair na pintura, né? Ele fica ali só pra complementar.
tá? E daí, depois que eu passei essa camada do rostinho de boneca, eu vou separar aquela faixa do meio. Aqui, ó. Que eu já deixei marcado. Vou colocar uma fita aqui. E aqui. E daí ficou esse espaço aqui do meio. E eu venho com esse extenso aqui. E ele vai ficar, olha. Daí, o que vocês podem fazer? O meu aqui, por sorte, deu 10 centímetros certinho. Mas se vocês tiverem um outro extenso qualquer, que não seja esse, mede o tamanho dele pra ele encaixar certinho aqui. E ficar dentro do espaço, olha. Daí eu vou botar ele assim. Aqui depois vai cortar um pouco, porque vai entrar um viés aqui do lado, mas não tem problema, né? Vou botar uma fitazinha aqui, só pra ele não sair do lugar. E vou botar o malve nessa parte. Mesma coisa, eu venho, ó, dou uma sujadinha aqui e vou lá no meu pratinho, espalho ele aqui e tiro o excesso. Não vem com um pincel cheio de tinta, porque senão mancha. E daí eu venho, olha, com cuidado aqui, para não passar por cima do trabalho que a gente já pintou. E essa camada que a gente fez embaixo com um rostinho de boneca, ele ajuda também a dar uma suavizada aqui nessa cor do fundo, né? Porque se eu não tivesse passado nada aqui por baixo, esse tom de malve teria ficado mais escuro. Daí, ó, confere se foi tudo certinho e já pode tirar. Aí eu vou trocar e vou botar ele pra baixo agora. Porque eu vou botar as listras na parte de cima. Então, olha, eu passo ele pra cá. E esse aqui eu passo pra cima. Então, olha, eu vou fazer a listra aqui e aqui em cima. Eu vou usar esse extenso aqui. Vou medir certinho, mede aqui certinho, olha, pra listra não sair torta, porque se botar torto, a listra vai depois fica toda torta. Eu gosto de fazer tudo medindo, não faço nada de olho pra não ficar torto. Eu tenho uma régua aqui, quem já fez os meus cursos já até viu. Eu tenho essa régua aqui, minha mãe costuma fazer coisa de costura, então ela comprou essa régua. E ela tem 15 centímetros, então geralmente é ela que eu uso como base aqui pra fazer essa parte do fundo. Mas é sempre importante medir certinho pra não fazer torto. Eu vou botar uma fita aqui. E agora eu vou pegar a cor rosé. Vou fazer essa listra. Mesma coisa, dou uma sujadinha e tiro o excesso. E vou vir com ele. Tem um pedacinho aqui.
e aqui na parte de cima. Aqui também, olha, tem um pedacinho bem pequenininho, mas depois eu vou passar ali o cinza. Nem precisa, olha, ficar pegando tinta. Você vê que eu sujo o pincel uma vez e já é o suficiente para pintar toda essa parte aqui do fundo. Não precisa ficar pegando tinta toda hora. Sujeirinha do pincel, olha, já é o suficiente para fazer tudo. Daí eu vou tirar esses daqui. E vou vir com um pouquinho de cinza lunar. Não, primeiro eu vou fazer o detalhe aqui. Daí, olha, eu vou usar esse aqui. E vou usar um pincel desse comum mesmo, né? Porque aqui é um espacinho pequeno. E vou usar a tinta sépia. Tiro o excesso também, tá? Ó, sujei o meu pincel de sépia e tiro o excesso. Eu vou encaixar ele aqui, olha, em cima de onde vem a listra. Bem aqui, ó, nessa divisão entre a parte daqui e aqui. Ele vai ficar pra baixo. Então, olha, eu coloco aqui e venho pintando aqui. Essa parte aqui é bom fazer com um pincelzinho menor, porque tá vendo? Ele tem outras partes aqui. Então, se você vier com um pincel muito grande, ainda é arriscado borrar os outros. Então, vem com um pincelzinho menor mesmo, pra não correr esse risco. Daí, ó, vou pintando aqui. E ele vai ficar por cima dessa parte da listra. Vai ficar dividindo aqui. E eu vou fazer a mesma coisa lá em cima. Só que aí, olha, aqui em cima eu vou virar ao contrário. Aqui eu usei ele assim, né? Com esses quadradinhos aqui, virado pra baixo. Aqui eu vou usar ele ao contrário. Então, olha, eu venho aqui, ó. Mesma coisa, ó, na divisão aqui da listra. E vou pintar pra cima. Desse jeito. Aí agora eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou dar uma aprofundada nos cantinhos. Vou vir com esse pincel menorzinho mesmo, tá? Que a gente usou pra pintar aqui. E vou vir com um pouquinho desse cinza lunar, tá? Cinza lunar. Aqui, ó, nesse meinho aqui, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui em cima. Só pra destacar a pintura do fundo, né? Porque aí eu faço um sombreado leve aqui. E eu separo essa pintura do fundo. Bem pouco, não precisa botar muito, tá? Só pra fazer um destaquezinho. Um pouquinho aqui entre as pernas. Tá? E desse jeito, essa parte do fundo tá pronta. Eu vou tirar, olha. Tá vendo? Por mais que pareça clarinho na hora que vocês estão pintando, olha, ele faz diferença sim. E daí agora,
gente vai fazer os pezinhos aqui, que tá faltando, né? As mãozinhas e essa parte aqui do pezinho. Pra essa parte aqui da mãozinha, eu vou usar marrom café, vou usar rústico e vou usar o branco pra iluminar. Então, eu venho, olha, com um pouco de marrom café preenchendo. Vou preencher aqui, ó, os dois pezinhos aqui também de uma vez. Aí, agora eu venho com o rústico. Vou pegar o pincel menor, que esse pedaço é muito pequeno. E venho fazendo a sombra dele aqui. Trazendo, olha, pra dentro. E aqui, ó. Separa aqui no meio, ó. Vai ficar mais clarinho, tá? A ideia aqui é que tudo seja bem suave. Para ser uma pintura bem delicada, para vocês aí, quando forem pintar, fica bonito usar um barradinho bem delicadinho, com flores. Pode escrever, né? Colocar aquele stencil de letras, assim, ó. Esse stencil de alfabeto, né? Escrever mãe aqui dentro do coração, ou quem sabe personalizar também, né? Escrever o nome da pessoa aqui no coraçãozinho, né? Colocar aqui, aí fica bonito.
Dependendo do tamanho que vocês pintarem, né? Se vocês pintarem maior, aqui eu tô pintando o tamanho de duas folhas, mas se vocês pintarem maior, né? O coração vai ficar maior. Dá pra botar. Ia ficar legal fazer pro Dia das Mães e personalizar, colocar o nome da mãe ali, né? Entregando o coraçãozinho pra mamãe. E aqui embaixo, olha, a mesma coisa. Dividindo aqui no meio, ó. Bati no celular, gente. Bati em vocês. Aí agora eu vou pegar um pouquinho de branco e vou iluminar. Aqui, ó, nessa divisão aqui do meio, dos dois lados, olha. Porque aí eu destaco que tem essa divisão. Dela aqui também, olha. Desse jeito. E para finalizar, um pedacinho aqui que falta do corpinho. Preenchendo com salmão bebê, mesma cor que a gente usou para fazer o corpo, né? Desse jeito. E faço a sombra com o castanho claro.
É uma parte bem pequenininha. Então vem pouca tinta, pincel pequeno, olha. Aqui dos lados. Os vizinhos, gente. Tranquilo, a gente já tá acabando. Correu tudo bem. Geralmente os vizinhos aqui falam muito, mas graças a Deus foi tranquilo, tá? E com isso a gente finalizou. Vou só passar um pouquinho de cinza lunar embaixo aqui do pezinho, bem pouquinho. Só pra fazer uma sombra aqui e ela não ficar flutuando. Se vocês quiserem, pode até deixar sem, tá? Eu gosto de colocar bem de leve, só pra fazer um chão ali. E está pronta a nossa mamãe porquinha de Dia das Mães. Vou tirar aqui. Tentar mostrar pra vocês sem desligar o celular. Deixa eu tentar tirar aqui. Ficou desse jeito o fundo, olha. A nossa mamãe. Vocês podem pintar também ela assim, né? Quem não quiser fazer o pezinho, fazer só numa faixinha também ia ficar bonito. Olha, fazer tipo assim, ó, na faixinha. Olha só, ia ficar bem legal também. Daí fica a gosto de vocês. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp, vai estar as descrições aí, né? Na descrição do vídeo vai ter tudo. Meu contato, as redes sociais, o grupo do WhatsApp. Eu tô sempre postando promoção, postando dicas lá, então venham fazer parte do grupo. Muito obrigada quem assistiu aqui e até uma próxima aula.